Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de Arduino, sejam muito bem-vindos, onde hoje vamos aprender algo novo, algo muito importante, é a saída analógica. Vocês vão ver que isso daqui é relativamente importante mesmo, grande parte das aplicações vão depender deste formato, desta atuação de saída analógicas, então é muito importante, espero que vocês prestem atenção, porque eu já começo falando, olha, Arduino não possui saída analógica. Então, fim da aula é isso. Não, obviamente que não, né? Ele não possui nenhum formato analógico, como a gente viu também na entrada analógica. A gente precisa fazer aquela conversão de um sinal que era analógico para um sinal que é digital. A mesma coisa vai acontecer na saída analógica. A gente vai ter que fazer com que um sinal que é digital, ele seja parecido, similar, tenha uma característica próxima de um sinal analógico. Ou seja, nós vamos ter que fazer com que o Arduino simule um sinal analógico. Lembrando que a gente só tem sinais digitais, zeros e 1, VCC ou GND. Então a gente vai ter que fazer todo esse trabalho de simular um sinal analógico. Bom, a simulação ela é relativamente fácil, relativamente simples. O que a gente vai fazer? Olha, vamos considerar esse nosso sinal que ele é digital e o que a gente vai fazer? A gente vai oscilar ele, variar ele numa velocidade relativamente elevada. Ou seja, se a gente pega o Arduino, esses Arduinos mais simples, o Uno, o Nano, eles possuem no pino 5 e no pino 6 uma oscilação de 980 Hz. Ou seja, dentro de 1 segundo ele oscila 980 vezes, ou seja, uma mudança muito rápida. Então a gente vai fazer com que o nosso sinal ele varie de 0 para 1 numa velocidade extremamente elevada. E também a gente tem aí, por exemplo, em outros pinos, os demais pinos, a gente pode fazer essa oscilação variando em 490 Hz. Então, temos aí basicamente a criação de um sinal analógico a partir dessas oscilações. Ou seja, o que a gente vai fazer mais ou menos? O nosso Arduino ele vai simplesmente jogar zeros e uns numa velocidade extremamente elevada, e aí qualquer dispositivo que estivesse fora do nosso Arduino, fazendo aquela nossa leitura, seja um atuador, seja até um multímetro talvez, ele não vai perceber essa oscilação relativamente rápida. Ele vai basicamente sentir como se o sinal tivesse sendo analógico, ou seja, o nosso Arduino ele vai meio que simular, ele vai criar essa percepção para esse nosso dispositivo, para esse nosso atuador, para esse nosso equipamento que vai estar ligado no nosso Arduino. Então, fazendo essa oscilação, a gente vai conseguir fazer com que esse nosso dispositivo que esteja fora, que está lendo essa saída do Arduino, sinta como se existisse um sinal analógico sendo criado. Ou seja, como que a gente vai fazer mais ou menos essa ideia? Olha só, este formato, essas oscilações relativamente rápidas, são chamadas famosas PWMs, ou seja, a gente vai fazer uma modulação por largura de pulso. E essa modulação ela vai ser responsável por gerar valores que vão variar de 0 volts até 5 volts. Basicamente, a gente vai modificar aqui esse tamanho do pulso. Então, percebam uma coisa. No caso, o período desse nosso sinal ele é fixo. E a partir da mudança, a gente vai fazer com que esse nosso sinal fique por mais tempo no estado ativo, no estado 1, ou menos tempo no estado 1. Dentro desse período, a gente vai conseguir fazer valores diferentes aí de 0 e 1 e 5 volts, né? Que seria o máximo desse nosso sinal. Então percebam que, se por um acaso esse nosso sinal fica muito tempo aqui
em 0 volts, em nível lógico baixo, então esse nosso dispositivo que vai estar ligado nessa nossa saída vai sentir como se o valor analógico estivesse mais próximo também de 0 volts. E caso contrário, se a gente por um acaso aumentar o tempo que ele fica dentro aí da faixa de nível lógico alto, se a gente aumenta esse tempo, significa então que também o dispositivo que vai estar ligado na saída vai perceber esse sinal analógico cada vez mais elevado. Então, temos aqui duas características importantes. Este nosso período ou a frequência de oscilação que a gente está oscilando e também esse tempo que o nosso Arduino vai manter esse sinal de nível lógico alto ou nível lógico baixo. Então, temos essas duas características importantes. A frequência, que é essa nossa onda quadrada que vai ficar oscilando, e ela é definida principalmente a partir do pino onde a gente vai ligar esse nosso PWM, e também o que a gente chama de Duty Cycle. Lembrando que no caso do Arduino, o Duty Cycle ele vai variar entre 0 bits, até 255, ou seja, se por um acaso a gente gera na saída do Arduino, a gente fala, olha, o Duty Cycle desse nosso sinal vai ser de 0, significa então que a nossa saída analógica ela vai receber um sinal de 0 volts. Se por um acaso a gente fala, olha, na saída joga 255, ou seja, fica 100% do tempo ativado. Se ele está 100% do tempo ativado, então significa que a gente vai ler 5 volts na saída. E se a gente por um acaso oscila, coloca qualquer valor entre 0 e 255, a gente vai conseguir receber diferentes valores. Então, temos aí, por exemplo, o 127 vai ser 2 volts e meio. E aí, se por um acaso a gente joga diferentes valores, também a gente está criando diferentes níveis de tensão na saída. Então, percebam novamente a mesma coisa que a gente tem trabalhado desde o início. Olha, as saídas, as entradas são todas baseadas em 0 até 5 volts. E neste caso do nosso PWM, o 0 vai ser definido a partir dos 0 bits e o 255 vai criar uma saída de 5 volts. Então, percebam, lembrem-se sempre desses valores, porque esse valor vai ser extremamente importante para os nossos controles, para a gente atuar na grande maioria dos equipamentos que a gente for desenvolver. Bom, é isso, a saída analógica, ela não é tão difícil assim, mas é um novo conceito que a gente precisa também observar, que a gente precisa entender para as próximas aplicações. Valeu, gente! Até mais, onde a gente vai aplicar todo este conhecimento. Até a próxima!